Buscando serviço de alta qualidade? Marianos Car, oficina mecânica especializada em nacionais e importados. Venha consertar seu carro conosco. Estamos localizados na Estrada do Galeão 322, no estacionamento da quadra da União da Ilha do Governador. Telefone WhatsApp DDD 21 99309 4355. DDD 21 99309 4355. Marianos Car, oficina mecânica de qualidade. Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo deste sábado, dia 17 de julho de 2021, logo após a vinheta. Bem, vamos começar nosso resumo de notícias de hoje, mas já peço aqui no início do vídeo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito, o YouTube começa a recomendar nossos vídeos, também ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhar para outras pessoas ficarem muito bem informadas. Bem, vamos já com o número da Covid. Hoje o Brasil registrou 823 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando neste sábado 541.323 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.196, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de menos 23% e aponta tendência de queda. É o 21º dia seguido de queda nesse comparativo, ou seja, já há 3 semanas em queda. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 19.339.124 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 32.724 casos confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 39.048 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 22% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica tendência de queda também nos diagnósticos. O único estado em alta é o Paraná e os números foram baixíssimos hoje porque São Paulo não divulgou nenhum dos resultados. Já indo para uma outra notícia, o Brasil completa neste sábado 6 meses do início da vacinação contra a Covid-19, com 15,7% da população completamente imunizada com as 2 doses ou com uma dose única da vacina. O país aplicou a primeira dose da Coronavac a uma enfermeira de São Paulo logo após a aprovação da Anvisa para o uso emergencial da vacina em janeiro. Desde então, mais de 120 milhões de doses desta e de outras vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas nos braços dos brasileiros em meio ano de campanha nacional de imunização. Os países escolhidos para esta comparação foram os primeiros a iniciar uma campanha de vacinação em massa, todos dentro da mesma semana, entre 13 e 20 de dezembro de 2020. O Brasil começou cerca de um mês depois, em dia 17 de janeiro. Num comparativo aqui que a gente fez, o Brasil está muito abaixo dos outros países que vacinaram sua população. A população do Brasil exatamente ou aproximadamente é 211 milhões de pessoas, em comparação com outros países, como Estados Unidos, que tem 328 milhões. Há uma diferença brusca, pois os Estados Unidos protegeu já sua população com 2 doses ou dose única em 43% da população. Já o Reino Unido foi 61% com 2 doses ou dose única. Em Israel, 44,15%. Na China foi 15%. Ou seja, apesar da China ter mais população do que a gente, está numa vacinação de 2 doses ou dose única, a imunização completa, abaixo da gente. Mas a gente ainda precisa muito evoluir. Muita gente não toma vacina, né? Que a gente sabe que tem muita gente que quer escolher vacina, tem estados que estão fazendo certas campanhas para botar essas pessoas no fim da fila, o que eu acho certo, porque a vacina que tem que tomar, a vacina boa que está no braço, como sempre dizem. Então, a gente tem que ir lá tomar para se proteger e acabar com essa doença o mais rápido possível. O ex-ministro Eduardo Pazuello negou em nota de esclarecimento divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República ter negociado doses da vacina Coronavac com intermediários de uma empresa de Santa Catarina.
Nesta sexta, a divulgação de um vídeo obtido pela CPI da Covid, revelado pelo jornal Folha de São Paulo, mostra o ministro em um encontro em 11 de março com representantes da empresa World Brands, que ofereceu 30 milhões de doses da vacina Coronavac a um preço de $28 por dose, ou seja, quase o triplo do mesmo oferecido pelo Instituto Butantan. O Butantan informou que o representante exclusivo no Brasil da farmacêutica chinesa Sinovac, fabricante do imunizante, é responsável pelo uso da vacina no Brasil. No vídeo, Pazuello afirma, abre aspas, nós estamos aqui reunidos no Ministério da Saúde recebendo uma comitiva liderada pelo John. Uma comitiva que veio tratar da possibilidade de nós comprarmos 30 milhões de doses numa compra direta com o governo chinês. E já abre também uma nova possibilidade de termos mais doses e mais laboratórios. Vamos tratar na semana que vem, mas saímos daqui hoje já comemorando de entendimento assinado e com o compromisso do Ministério de celebrar, num mais curto prazo, o contrato, fecha aspas, isso dito por Pazuello no vídeo em que incrimina ele com essa conversa com representantes dessa empresa que se dizia por intermediária oferecendo um preço absurdamente maior do que o Instituto Butantan. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou durante a entrevista divulgada neste sábado que o tribunal tenha retirado poderes da União para atuar contra a pandemia de Covid-19. Segundo ele, o governo federal se auto-excluiu do combate à crise sanitária. Novo decano, ministro com mais tempo de atuação do tribunal após a aposentadoria de Marco Aurélio Mello, o ministro concedeu entrevista ao podcast Supremo na semana, produzido pela Secretaria de Comunicação do STF. Questionado sobre a atuação do Supremo em decisões sobre a pandemia, Gilmar Mendes lembrou os principais entendimentos fixados pela Corte para combater a crise e seus efeitos. Nesse contexto, contestou argumento reiteradamente utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro e aliados para responder a cobranças sobre a atuação da União no combate à pandemia, o de que o tribunal retirou poderes do presidente da República para estabelecer medidas de combate ao coronavírus. Abre aspas. O tribunal, na verdade, não se limitou à crise sanitária stricto sensu, mas tratou de vários temas. Eu tenho dito que é muito injusta a acusação que se faz de que o Supremo retirou da União a competência para atuar nesse processo. Pelo contrário, o que o Supremo afirmou é que, diante da ausência da União, estados e municípios não deveriam ficar impedidos de tomar as medidas de isolamento social e outras medidas restritivas, fecha aspas, declarou. Isso todo mundo sabe, né, porque a gente vem acompanhando desde o início da pandemia, que nunca o governo federal, nunca o Palácio do Planalto, né, o presidente, a União, tem se preocupado com a pandemia. Ou seja, o STF sempre teve que colocar o poder nas mãos, não é bem o poder, mas sim dar uma autoridade para governadores, prefeitos, de poderem ditar suas próprias medidas de prevenção. Então, basicamente, não houve uma atrapalhação, algo que pudesse atrapalhar, desconstruir a União. O policial militar Cássio Novaes, denunciado por assédio sexual e ameaças de morte em abril deste ano pela ex-soldado Jéssica Paulo do Nascimento, de 29 anos, foi promovido a coronel e aposentado da corporação. Ele cumpria licença remunerada desde quando as denúncias foram protocoladas na corregedoria da PM. As denúncias continuam sendo investigadas. Os atos administrativos foram publicados na edição do Diário Oficial do Estado deste sábado. Em nota enviada ao canal, a Polícia Militar confirmou a aposentadoria e informou que foi devido ao tempo de serviço dele na corporação. Na Polícia Militar, é praxe que, ao se aposentar, o policial seja promovido ao posto superior. A publicação dos dois atos é sempre feita na mesma edição do Diário Oficial, assim como aconteceu no caso de Cássio Novaes. Conforme apurado aqui pelo canal, mesmo que não esteja mais nativa, a apuração das denúncias continua, já que as trocas de mensagens denunciadas pela ex-soldado aconteceram enquanto os dois atuavam na corporação.
Ao menos 6 pessoas ficaram feridas nesse sábado com o desabamento do mezanino de uma loja de decoração de interiores no shopping Mackenzie Mall, em Alphaville, no município de Barueri, na Grande São Paulo. O piso cedeu e caiu em cima dos clientes e funcionários. Nenhuma das vítimas ficou ferida de forma grave, mas 2 pessoas estão hospitalizadas. Uma funcionária que não quis ser identificada afirmou que entre as vítimas não há nenhum funcionário. Segundo ela, o desabamento aconteceu logo depois da abertura da loja do Chapéu Casa e Presentes, por volta das 11h30 da manhã. O local foi interditado. Os bombeiros trabalhavam com um dado de que havia 2 vítimas desaparecidas, mas por volta das 5, depois de avaliar o local e conversar com testemunhas, informaram que essa possibilidade foi afastada. Cães farejadores levados ao local também não sinalizaram a presença de vítimas nos destroços. Para o resgate, o Corpo de Bombeiros encaminhou 11 viaturas e 45 profissionais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e a Polícia Militar também foram acionados para a ocorrência. Em nota, a Prefeitura de Barueri informou que detalhes sobre o acidente só poderão ser confirmados após a conclusão da perícia e que a documentação de funcionamento da loja e sua infraestrutura está em ordem. Ao menos 170 pessoas morreram e milhares estão desaparecidas devido às chuvas nos últimos dias na Europa, que estão fazendo os rios transbordarem e levarem tudo pelo caminho, principalmente na Alemanha e na Bélgica, segundo as autoridades locais. O país mais afetado é a Alemanha, onde 143 mortes foram confirmadas e até o momento 1.300 pessoas estão desaparecidas apenas em um distrito ao sul de Colônia, no oeste do país. É o maior número de mortos em um desastre natural na Alemanha desde 1962, quando uma enchente no Mar do Norte deixou cerca de 340 mortos. É a maior quantidade de chuva no país em um século. As inundações no rio Elba, que em 2002, foram anunciadas como inundações que acontecem uma vez por século, mataram 21 pessoas no leste da Alemanha e mais de 100 em toda a Europa. As chuvas deste ano têm afetado também a Bélgica, onde 24 pessoas morreram e 20 estão desaparecidas, e Holanda, França e Luxemburgo em menor intensidade. O presidente Jair Bolsonaro vai passar a receber neste sábado uma dieta cremosa e seu quadro clínico continua evoluindo satisfatoriamente, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. Abre aspas, o Hospital Vila Nova Star informa que o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, continua evoluindo satisfatoriamente, apresentando melhora clínica e laboratorial. Durante o dia de hoje será oferecida dieta cremosa não fermentativa. Se continuar havendo boa aceitação, a equipe médica assistente decidirá pela alta dele nos próximos dias, fecha aspas, em nota do hospital. A dieta cremosa oferecida ao presidente vai ser não fermentativa, já dito aqui, pela nota do hospital, para não provocar gases. Em entrevista, o médico responsável pela saúde de Bolsonaro, o cirurgião Antônio Macedo, informou que a alta está prevista para este domingo. Na manhã, Bolsonaro postou em suas redes sociais uma foto em que estava se alimentando. Bolsonaro está internado no hospital desde a noite da quarta-feira, dia 14, após ser transferido de Brasília e diagnosticado com obstrução intestinal. Moradores de Cuiabá formaram fila na frente de um açougue do bairro CPA 2 nesta semana para pegar ossos doados pelo estabelecimento. Dezenas de famílias que estavam no local contaram que estão passando por dificuldades financeiras. Por exemplo, a dona de casa, Brasilina Paulo de Souza, foi até o local com a filha e a prima. Segundo ela, a família passa por dificuldades financeiras e não é sempre que conseguem colocar carne na panela. A catadora Miniane Regina de Souza trabalha com reciclagem. O dinheiro que ela e o marido ganham no fim do mês não tem sido suficiente. Segundo a trabalhadora, para não deixar faltar na mesa, ela decidiu enfrentar a fila para conseguir o alimento. Quem também aguardou na fila foi a Mara Siqueira Castro, mãe de 7 filhos. Ela trabalha como autônoma, mas não tem conseguido manter as despesas da família. Abre aspas, eu recebo só o benefício do governo e nós estamos vivendo de doações, fecha aspas, disse a autônoma. Secretaria Municipal de Ordem Pública, CEOP, do Rio, encerrou uma festa na madrugada deste sábado em uma casa de swing na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.
Ao chegar ao local, os agentes constataram cerca de 300 pessoas presentes na casa. O estabelecimento foi multado e interditado pela vigilância sanitária por tempo indeterminado devido à aglomeração. O espaço também foi autuado por consumo de cigarro em ambiente fechado e funcionamento como boate. Desde o início do ano, 150 festas e eventos clandestinos foram encerrados pela CEOP em toda a cidade. É o que a gente sempre fala, né, gente? A gente não cansa de ver isso. Todo dia a gente vê. Festa em São Paulo foi fechada, festa no Rio foi fechada, não sei o que aonde foi fechada. Isso chega a um ponto que a gente cansa. Porque a gente sabe o que tem que fazer, mas o povo continua insistindo na desobediência da lei e da ordem. E é complicado demais. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte, a SEAP, confirmou que pelo menos 12 presos fugiram na madrugada deste sábado na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, o maior complexo penal do estado. Esse é o primeiro registro de fuga da unidade prisional em 3 anos. As polícias militar e penal foram acionadas para buscas na região e para a recontagem das pessoas presas na unidade. Segundo a SEAP, os presos fugiram pelo sistema de ventilação da cela que fica no banheiro. Eles aumentaram o tamanho da abertura com o vergalhão da cama. Já do lado de fora da cela, os presos usaram uma teresa, corda feita de lençóis amarrados, para passar pela muralha da penitenciária. De acordo com a secretaria, os fugitivos são todos da cela 9 da ala A do pavilhão 4. Ao todo, a cela tinha 22 detentos, 10 deles não fugiram. A cela 9 é a mais próxima da muralha por onde os homens escaparam. Bem, esse foi o resumo de notícias de hoje. Agradeço a vocês que estão acompanhando o canal. Agradeço mais uma vez a todos que estão ajudando o canal a crescer. Peço mais uma vez aqui no final do vídeo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar para demais pessoas ficarem muito bem informadas. Mais uma vez agradeço a todos, tenham uma boa noite e até amanhã.